Um dos maiores desafios da liderança nas organizações é construir uma cultura que crie coesão entre as pessoas, facilitando a colaboração e o trabalho em equipe. Existe uma ferramenta muito poderosa que ajuda na criação desse ambiente, que são os rituais de gestão. Infelizmente, ainda muito negligenciados por grande parte dos gestores e gestoras. Os rituais de gestão são práticas recorrentes, estruturadas e que possuem objetivos muito claros quando viram parte dos hábitos coletivos daquele líder e da equipe. Eles ajudam, por exemplo, a organizar o trabalho, alinhar expectativas, acompanhar resultados, ou seja, eles transformam a estratégia em ação no dia a dia. No meu curso de gestão de pessoas para alta performance, eu dedico um módulo inteiro para o tema de rituais de gestão. O vídeo a seguir é um pequeno trecho desse módulo e depois, se você tiver interesse em conhecer melhor o curso, o link está aqui na descrição. Meu nome é Márcio Simeone, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Um outro ritual que é super importante e que eu vejo assim como um dos mais negligenciados no mundo corporativo é aquele de integração de novos colaboradores. É quando você tem uma pessoa nova que foi contratada, ou às vezes até o estagiário que vai entrar, e de repente a pessoa chega na área, é super comum isso acontecer, ela não sabe nem onde é a área, não sabe com quem falar, não sabe quem é o gestor, a pessoa chega lá perdida, não tem uma estação de trabalho, às vezes tem, mas ela não tem acesso a nada. Ou seja, está sendo já uma experiência péssima para essa pessoa, já no momento que ela chega. Eu vejo acontecer em algumas organizações a pessoa ficar lá uma semana, um mês, sem ter os acessos a sistemas e não ter o que fazer. Isso é péssimo. Então o ideal é ter algum ritual de boas-vindas. Pode ser uma boa ideia, de repente, no café. Você já faz o café, então inclui lá isso, apresenta a pessoa, mostra quem são os colegas da equipe. Ou, não, a minha área não faz o café, mas então, ok, a pessoa chegou, vamos chamar todo mundo, apresentar a pessoa, dizer o nome, qual vai ser a função, que é a atividade que ela vai desempenhar lá dentro. Ter ali, de repente, algum brinde, algum kit de boas-vindas na estação de trabalho. E é óbvio que vai ser muito bom se a pessoa chegar já no primeiro dia e os acessos já estiverem liberados e ela puder acessar o sistema para trabalhar, para começar pelo menos. Uma ideia legal também de quando nós recebemos novos colaboradores ou estagiários é definir uma pessoa como sendo o mentor ou o anjo, o nome que você quiser dar, mas vai ser aquela pessoa que vai ajudar esse novo colaborador, que vai estar à disposição dessa pessoa que chegou agora para explicar sobre como que é o processo, as atividades, inclusive levar a pessoa para conhecer, olha, aqui é o restaurante da empresa, aqui é a área tal, enfim, fazer todo esse momento de acolher essa pessoa que chegou agora da equipe, para que ela se sinta de fato acolhida e sinta que aquele ambiente é um ambiente positivo e que ela vai ter o apoio para desenvolver seu trabalho lá. Isso é excelente. Então, estabeleça algum ritual de integração dos novos colaboradores. Muitas empresas já têm, então algumas áreas de RH, de pessoas, já têm esses rituais estabelecidos. Então não deixe de fazer, porque isso é excelente para as pessoas que estão chegando. Um outro ritual de gestão que é excelente é aquele que é voltado a desenvolvimento das pessoas, a treinamento. Acabamos de falar de um aí que pode acontecer durante uma reunião periódica, que é o fato de as pessoas trocarem melhores práticas. Isso é excelente, porque as pessoas que têm algumas carências em alguma coisa vão aprendendo com seus colegas e vão superando esses desafios que elas tinham. Ou você pode fazer, às vezes, de repente, um dia especial, pega lá uma sala de reuniões que tenha na empresa, ou externo, em um hotel, talvez até dentro da própria área. Eu lembro de um momento em que eu identifiquei que nós precisávamos lá usar o tempo todo planilhas eletrônicas.
E aí identifiquei que algumas pessoas faziam isso tranquilamente, enquanto que outras patinavam demais. E aí eu decidi tentar diminuir um pouco essa distância entre essas pessoas. Planejei, fui lá, investiguei, vi quais eram as maiores carências que as pessoas tinham e planejei um mini curso de 5 aulas em que eu bolei algumas planilhas para a gente utilizar algumas funções e eu fiz da seguinte maneira. Depois da reunião periódica, que no nosso caso era semanal, nós tínhamos 1h15 durante 5 semanas de desenvolvimento. E aí eu explicava um pouco sobre aquele exercício, sobre determinada função e passava a planilha que eu já tinha feito anteriormente para que as pessoas exercitassem. Então elas tinham que pegar aquela planilha, resolver o problema que tinha lá, utilizando aquela determinada função. E fizemos isso durante 5 semanas. E aí as pessoas que tinham um melhor desempenho, que já conheciam bastante de planilhas eletrônicas, depois vieram me falar, nossa, aprendi coisas ali que eu nem imaginava. E eu muito menos ia imaginar que aquelas pessoas também pudessem aproveitar, porque a minha ideia inicial era que as que tinham mais dificuldade pudessem aproveitar melhor. Mas às vezes a gente fica esperando, não, a pessoa aqui tem que fazer um curso de Excel. Pô, mas vai ter que fazer um curso desde o início. A pessoa sabe o que é uma célula, ela sabe como somar 2 células, ela não precisa ir para um cursinho que começa lá, isto é uma célula, você soma uma célula com a outra fazendo isso. Não precisa. Da mesma maneira que a pessoa vai para um curso desse e tem centenas de funções que ela jamais vai usar. Então eu peguei aquelas que resolviam o nosso problema na área e decidi me concentrar naquelas. E é claro que isso deu um ganho imenso, principalmente para as pessoas que tinham mais dificuldade. Tem áreas em que os gestores colocam algum especialista, uma pessoa que entende muito sobre um determinado sistema, alguma coisa, para ficar lá durante 1 hora por semana, 1h30, com uma outra pessoa que está tendo dificuldades. Essa é uma forma de fazer desenvolvimento também. Então são rituais que você pode estabelecer na sua área e que vão dar ganho rápido, porque você não está dependendo de uma área que vai ter que te entregar um treinamento, a pessoa vai ter que ir para esse treinamento, às vezes gastar um tempão que é desnecessário, que não precisaria. Pode ser, claro, não estou dizendo que treinamento é perda de tempo, não é nada disso. Mas é como nesse caso do Excel, às vezes a pessoa vai, o curso já tem lá aquela ementa que vai passar centenas de funções, que você só precisava de 10 ou 15, não precisava de tudo aquilo. E a mesma coisa acontece para outros sistemas, como o SAP, por exemplo, a pessoa vai lá para um curso de um determinado módulo, fica dias, vê um monte de coisa que na sua empresa nem é usado, e ela só precisava de alguns detalhes, algumas coisas. Então, é interessante quando a gente já tem o conhecimento dentro da área, eu vou falar sobre isso também no módulo sobre desenvolvimento de pessoas, aproveitar esse conhecimento. Às vezes, com muito menos tempo e com custo zero, você consegue desenvolver habilidades nas pessoas que vão dar um ganho excelente para a área. Se você gostou e tem interesse em conhecer maiores detalhes do curso, como eu disse lá no início, o link está aqui na descrição. Se você gostou desse conteúdo, então curta, comente para que ele possa chegar mais facilmente até outras pessoas. E se você gostou muito, siga nosso canal para receber atualizações. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até breve.